Fala galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa o nosso primeiro podcast do Redimindo Profissões. Então, eu estou aqui para te convidar a você pegar uma caneta, sentar e ouvir tudo que essa galera massa vai falar aqui hoje, que a gente vai ter uma temática incrível que é sobre Redimindo Profissões. Então, a gente vai falar de redenção, vai falar de cosmovisão, vai falar de trabalho para a glória de Deus. Então, se eu fosse você, não perderia um segundo desse podcast e pegaria todas as informações. Então, mais uma vez, esse tema Redimindo Profissões para inaugurar o nosso primeiro podcast aqui, que vão ter uma série de conversas com profissionais de várias áreas da nossa sociedade, pessoal de humanas, pessoal das biológicas, pessoal da saúde, pessoal das exatas. Então, esse podcast é para inaugurar uma série de podcasts que vão vir aqui em sequência. Sou eu, mais uma vez, que estou aqui, João Rex, sou acadêmico de psicologia, sou da Alcance também, minha igreja, trabalho aqui no Pão Diário, fiz parte da rede universitária, fiz parte do Dunamis Pockets na PUC também, e estamos aí mais uma vez. E hoje eu tenho a honra de ter 4 convidados, isso mesmo, você que está acostumado a ouvir somente 2 convidados, hoje você vai ouvir 4. Então, pensa numa galera massa que está aqui para conversar conosco. Então, quero que eles comecem se apresentando. Então, eu queria pedir primeiro para o Christian. Christian, se apresenta para a gente, por favor. Conta um pouquinho quem é você. Beleza, olá, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, já começo agradecendo o convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e agora em meio a presenças tão ilustres, então me sinto muito honrado. Bom, meu nome é Christian Brito, eu sou sociólogo, sou professor universitário também, eu sou professor da Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba. Trabalho com alguns projetos também relacionados à questão de desenvolvimento de comunidades, na área de sociologia, na área de missões também, né? Com relação à igreja, a minha igreja de formação é a presbiteriana, e eu e minha família, a gente está num processo de transição para a PIB. A minha filha tem frequentado lá com bastante intensidade, está sendo muito abençoada, e é onde a gente está caminhando, a gente está indo com os filhos, né? Estou indo com ela para lá. Que legal, Christian. Mais uma vez, é um privilégio nosso ter você aqui e poder te ouvir um pouco. Temos aqui também um velho conhecido nosso, né? Seu Gabriel Dayan, escritor aqui do Pão Diário. Fala aí, Gabriel, se apresenta para a gente. Boa noite a todos, eu estou muito feliz em participar aqui. Eu não tenho nem roupa para estar perto do pessoal aqui. Vim sem roupa para sair. Não, eu estava comentando, há 10 anos atrás, era eu que estava ouvindo as palestras de cosmovisão do Christian e babando, né? Falando, nossa, é aqui que eu vou amarrar, né? Enfim, mas, desculpe. Eu sou advogado e frequento a Primeira Igreja Batista de Curitiba, sou abeuense de criação universitária, Aliança Bíblica Universitária, e gosto de estar nesse meio, né? Deus me deu a graça de poder também publicar um livro pela Pão Diário, a Jazz supervisionou esse processo aí, e pude... E o livro do Manual do Universitário Cristão está aí disponível em todos os lugares aí para você poder comprar, e espero que possa abençoar a vida de todo universitário aí que está entrando agora na universidade, ou o pessoal que está querendo entrar. Enfim, creio que foi uma graça de Deus que eu quero poder compartilhar com muita gente ainda, se Deus assim permitir. Amém, mano. Amém. Nossa, somos muito gratos a Deus pelo teu serviço às universidades, com certeza. Gente, a gente está aqui também com a Losane, que é uma velha conhecida nossa aqui do Pão Diário. Então, Losane, se apresenta para a gente, conta um pouquinho sobre você. Eu trabalho como você já disse, né? Eu trabalho no Pão Diário, no setor de editorial. Eu costumo me apresentar da seguinte forma, né? Como filha de Deus, cidadã do reino e aprendiz, né? No sentido de como viver esse reino. E
já faz um tempinho, né, que eu deixei a academia, não estou tão próxima assim com alguns de vocês, e é sempre um prazer e uma alegria para mim realmente poder compartilhar das coisas que realmente são eternas e que, de fato, dão sentido à nossa existência, porque elas provêm de Deus, né? Então, Sim, tendo a pessoa dele como maior referencial nesses bate-papos que a gente tem assim travado ao longo da nossa existência, para acrescentar e ser acrescentado, porque isso faz parte dessa edificação que Deus nos propicia desde o momento que Ele nos chamou, né, para a sua maravilhosa luz. amém. Ó, depois dessa apresentação, né, nós podemos ir para casa, né? Recebemos uma bênção apostólica. Muito bom, muito Brincadeira. bom. Brincadeira, Luzane. Muito bom. E estamos aqui com a Jess. Jess, que todos vocês com certeza conhecem. Por favor, Jess, se apresenta mais uma vez aqui pra gente. Tamo aí. Gente, que legal estar aqui com todos vocês, de verdade. É muito bom ver todos vocês reunidos aqui. Sabe aquelas mesas que você fala, nossa, eu queria que essas pessoas estivessem na mesa para conversar? Esse é um desses momentos. E a gente fala, que legal. Cara, isso é muito bom. Bem, eu sou a Jess, eu trabalho aqui no Pão Diário, basicamente no projeto, né, Pão Diário Universitários, mas a conexão que eu tenho com basicamente todos vocês é muito universitária mesmo, né, tudo aquilo que me envolvi, tanto na rede universitária, quanto na faculdade. Estou tentando finalmente me formar em letras na UTFPR, graças a Deus, eu vou sair de lá, não é mesmo? Ó, João, enfim, chegamos nesse ponto. Nós realmente penso em continuar, em voltar para outros momentos na universidade, porque é isso, né? A faculdade chama, a gente está lá e é um campo missionário. Tenho percebido o quanto realmente é um campo missionário. Então, sou da área de linguística e literatura, principalmente literatura, porque eu gosto muito da área de literatura, é uma viagem, mas é legal. E realmente essa é a área que eu tenho atuado bastante aqui quando trabalho com os escritores e com tudo isso que tem acontecido aqui no Pão Diário Universitário. Tem sido muito bom, porque é muita gente diferente que a gente conhece aqui no Brasil todo, e é uma honra poder conectar tanta gente de tantos lugares diferentes do nosso Brasil, e é isso que eu estou fazendo aqui no Pão Diário Universitários. Eu estou aqui para ouvir vocês e comentar. Top, top. Gente, é um prazer imenso ter essa mesa, assim como a Jess comentou, colocar todo esse pessoal em um mesmo lugar e poder ouvi-los um pouquinho a respeito de cada temática, com certeza vai ser incrível. E você que está nos ouvindo, eu quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, na sua loja de aplicativos e baixa o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e fica por dentro de todos os nossos conteúdos e também os conteúdos dos nossos parceiros. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, entra lá, porque eu sei que você tem Instagram, e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades do que a gente está produzindo, os nossos conteúdos, os nossos materiais que estão sendo publicados também. Pessoal, bora para a nossa temática, então, Redimindo Profissões. E antes da gente começar falando de redimir profissões, a gente precisa falar de redenção. E eu vou seguir a minha ordem aqui de imagem que está aparecendo aqui para mim. Queria perguntar, e aí, Christian, fala um pouquinho sobre o que é redenção para a gente. Opa, peguei um assunto já de cara complexo. Bom, sempre quando eu penso em redenção, eu sempre uso uma explicação que para mim faz muito sentido. Ela é uma explicação, digamos assim, básica, mas ela não é simplória. E eu entendo assim, quando nós pegamos a narrativa bíblica, nós temos a criação, a queda, a redenção e a consumação. Uhum. Então eu penso na criação como uma criação perfeita, vinda de Deus, um Deus que cria todas as coisas com o poder da palavra dele, cria tudo de forma perfeita, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E o próximo evento seria a queda, e aí eu entendo a queda como um evento que começa com a desobediência do ser humano, e essa desobediência faz com que o ser humano perca o seu relacionamento com Deus, mas não só isso.
eu entendo que todos os nossos relacionamentos são comprometidos por causa dessa ruptura. Então, eu entendo que a queda afeta não apenas o meu coração, o meu espírito, a minha relação com Deus, mas ela afeta a criação como um todo, a criação física, né, da forma como eu entendo, ela é afetada. E Cristo, quando morre na cruz, quando ele derrama o seu sangue na cruz, é o que Paulo fala lá em Colossenses, ele derrama esse sangue para reconciliar novamente todas as coisas com Deus. Sejam aquelas que estão nos céus, sejam aquelas que estão na terra. E aí eu entendo redenção dessa forma. A redenção como a reconciliação de todo o universo novamente com Deus em Cristo Jesus. E a consumação, né, no caso, é esse momento em que a gente aguarda, a gente vive agora aguardando a consumação, aguardando essa volta de Jesus. Então a gente vive nesse entretempo, né, aquilo que o John Stott fala do agora e do ainda não, né? Então essa redenção ela já está garantida, o sacrifício de Cristo é perfeito, né? Mas a gente ainda aguarda a consumação dessa redenção. Então, eu continuo lutando contra o pecado, continuo vivendo esse dilema, né, de eu faço o que eu não quero eu faço, assim como Paulo fala lá em Romanos 7, né? Mas essa redenção ela já foi conquistada. Então, eu entendo ela com esse escopo bem amplo, né, bem cósmico, digamos assim, né? Envolvendo todas as coisas. Demais, demais. Agora eu quero ouvir o Gabriel. E aí, Gabriel, como é que a gente pode ser redimido? Única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Não, qualquer tentativa humana, ela pode atingir um grande nível de bondade, um grande nível de solução de problema, né? Mas ela nunca ultrapassa o ponto mais profundo do ser humano, que nenhuma força humana é capaz de atingir. E essa é o ponto em que nós somos, ficamos contemplando, né, a Deus, porque ele consegue fazer ele conseguiu fazer algo que nunca nós poderíamos fazer. Ele abriu um caminho pelo qual nunca poderíamos andar. E é por causa dos méritos dele que nós temos a possibilidade de fazer algo realmente efetivo e continuar manifestando essa graça que nos foi dada, também não só em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas também, como disse o Christian, né, que se estende também à nossa profissão, que se estende aos nossos relacionamentos familiares, porque senão, se eu achar que eu posso fazer alguma coisa boa pelas minhas forças, na verdade isso já é em si uma manifestação de orgulho. Uau, muito bom, muito bom. E agora eu quero ouvir a Losane, que a gente gravou sobre redenção. Então, se você está aqui ouvindo a gente, você quer se aprofundar um pouco mais sobre o assunto de redenção, você volta a alguns vídeos atrás aqui no nosso, tanto aqui no canal do YouTube, quanto nos episódios do podcast também no Spotify, e você dá um play lá no Redimindo Profissões sobre redenção. E aí, Losane, eu quero te perguntar uma coisa. Nós sabemos que após sermos redimidos, nós temos um estilo de vida diferente, correto? Então, como que é o estilo de vida de alguém que já entendeu que é redimido pelo sangue de Jesus? Eu acredito que realmente é expressar, né, a própria redenção, nessa questão da vida, é expressar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, um dos conceitos que eu mais gosto em relação à redenção, dentro de tudo que foi dito, né, porque é só em Cristo que realmente a gente alcança essa redenção, mas é o fato de retornar, a possibilidade de que Cristo nos dá de retornar à nossa condição anterior, que foi perdida. É uma forma de reabilitação dentro dessa comunhão com Deus que foi perdida a partir da queda. Então, quando eu
penso nisso, e realmente esse é um dos conceitos que eu mais gosto, dessa reabilitação eu até anotei aqui, né, de desfrutar de uma condição anterior. E quando eu digo isso, essa condição anterior é exatamente esse acesso que Jesus propiciou para que nós tivéssemos novamente essa comunhão com o Pai, que nós pudéssemos novamente estar diante dele, na presença dele, e usufruir daquilo, da própria pessoa dele, de uma maneira muito próxima. E pensando nisso, quando a gente expressar essa redenção, para mim, é realmente ser um cooperador de Deus nessa obra que ele iniciou. Ele iniciou uma obra no Éden, e quando ele deu responsabilidades a esse casal que cuidasse, que cultivasse, e aí a gente poderia entrar em várias discussões em relação a isso, mas quando a gente pensa nessa responsabilidade que foi atribuída a esse homem de cuidar e guardar aquilo que Deus depositou, melhor, confiou na mão desse casal. Quando eu penso em redenção, eu penso nessa, como eu já disse, né, nessa reabilitação, nesse retorno dessa condição de voltar a cuidar das coisas que Deus nos confiou, de voltar a cuidar daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E, ao mesmo tempo, expressar, né, esse senhorio, ou seja, expressar a pessoa desse que nos chama, desse que nos vocaciona para essa tarefa, de dar continuidade a essa obra que é de cuidar. Né? Então, quando a gente pensa de uma maneira macro, dentro de tudo, de todas as tarefas que a gente tem, de todas as investidas, empreendimentos que a gente se envolve, mais do que uma tarefa em si, a gente está expressando, ou melhor, se posicionando dentro de um chamamento de Deus, que realmente é de ser cooperador dele nessa obra que ele iniciou. E, obviamente, quando a gente fala disso dentro, para mim, né, dentro desse aspecto de redimido, eu vou expressar exatamente essa vida redimida. Não é que eu não vá falhar, não é que eu não vá pecar, mas eu vou estar realinhada a uma dimensão maior, a uma orientação que realmente tem a ver com essa reabilitação norteada por essa comunhão com Deus. Uau, muito bom. Bem pontual, não é mesmo? Muito bom. Agora eu quero ouvir Jéssica Pavanello, nossa comentarista oficial. Cara, mas eu fiquei pensando em tudo que vocês estavam falando, e quando a Losane falou sobre cultivar e guardar, realmente, né, o que o Cris falou sobre o momento de criação, a queda ali, é realmente a redenção, é esse retorno, né? Cara, nos últimos tempos eu tenho ouvido muito as postagens em relação a isso, a nós voltarmos a isso que o senhor colocou lá no início do cultivar e guardar. Constantemente eu olho e falo, eu vou trabalhar a redenção do Senhor em vários lugares, vou ser uma pessoa redimida aqui, mas quais eram as ordens iniciais, ou que estava lá no começo, né? Você realmente se reabilitar, voltar para aquilo que o Senhor deu de comando inicial e que estava presente na comunhão com Ele. Dá uma olhada no manual de instruções, né? Tá ali super simples. Né? Não sendo simplista de modo algum, mas realmente quando você volta para lá, você percebe que o Senhor deixou uma ordem bem clara, não é mesmo? E quando a gente volta para lá, fala, cara, tá aqui. E realmente é isso que Ele está nos levando ao nos redimir, trazendo de volta aquilo que sempre foi dele. Não tem nenhum momento que a gente se perdeu completamente. Não, tudo sempre foi dele, mas ele está trazendo redenção de volta. Vem para isso que eu te chamei inicialmente. Não sei se eu quebrei o teu conceito, Cris, mas... Ele Não, tranquilo. Não, muito bom, gente. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma canção que o F-Hop, né, o Florianópolis House of Prayer, eles lançaram em setembro desse ano, que a música se chama Colossenses e Suas Linhas de Amor.
E o refrão diz assim, Nossa. e aquele Muito fio, boa olha essa só, música, é muito boa. e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor, e agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Então, olhando para essa letra assim, enquanto, nossa, o mês de setembro inteiro passei ouvindo essa música, porque é de fato o significado de sermos redimidos pelo sangue de Jesus, né? E os benefícios que nós tivemos em relação ao sacrifício dele, né? Algo que, assim como o Gabriel falou, né? Jesus fez o que ninguém nunca jamais poderia fazer. E trazendo para tudo isso que vocês falaram a respeito de nosso papel como redimidos, eu vou trazer uma citação aqui que os caras de Cosmovisão Cristã gostam muito, que é o Gorrin, né? O Gorrin e o Bartolomeu, eles falam assim: o pecado sobrevive alimentando-se da boa criação de Deus. Ele se prende à criação enquanto a desfigura, deforma, desorganiza e corrompe. Ele usa a própria estrutura e mecanismo da criação para alcançar seus propósitos malévolos. Os caras escrevem bem, né? Então, queria perguntar, e aí, Gabriel, para a gente viver em um mundo corrompido pelo pecado, temos a responsabilidade de redimi-lo? Então, cara, essa pergunta é mais complicada, porque eu acho que o fato de você já ser uma nova criação, você ser uma pessoa redimida, por onde quer que você passa, você traz a redenção com você. Então, se tem propósito ou não, às vezes você faz algo sem pensar, mas o perfume de Cristo, a graça de Deus, a misericórdia do Pai, né, estão habitando ricamente naquilo que nós falamos, naquilo que produzimos. Então, essas obras que nos seguem, elas dão esse testemunho, né, de que a nossa natureza foi mudada, né, como a Losane falou ali, nós somos reintegrados, somos recriados, né, e isso nos permite, desde a coisa mais simples, às vezes uma pessoa que está ali, sei lá, fazendo alguma limpeza, está lavando uma louça, é possível você glorificar a Deus, você trazer uma melhora, um bem-estar dentro de casa, a partir da forma como você lava a louça, a partir da forma como você cuida das coisas, da forma como você leva teu cachorro para passear, né? O que você está expressando com isso, o que você está trazendo Cristo, realmente, você agindo como Cristo, levando um cachorro para passear. Então, essas são questões que a nossa responsabilidade, eu não gosto de ver como uma responsabilidade, mas como um resultado da nossa natureza, porque eu me preocupo, às vezes, assim, com o pessoal que se empolga muito com a questão do seu propósito, com a busca do seu propósito, e às vezes fica frustrado por causa disso. Então, essa ideia de, primeiramente, a gente buscar a Deus, a gente buscar a santificação, buscar conhecer ao Senhor, porque é isso que a Bíblia fala, né, em João 17:3, né, que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus a quem enviaste. Então, ao viver essa busca, essa renovação da mente, esse contato com Deus, eu acredito que a gente não enxerga mais a responsabilidade de mudar o mundo. Na verdade, o processo se torna algo natural. Você vai começar a enxergar as situações da sua vida com um olhar diferente. Você vai começar a enxergar coisas que as pessoas não enxergam. E a partir disso você vai trazer um benefício, você vai trazer o perfume, como eu falei, o perfume de Cristo naquele lugar, seja num lugar mais de expressão ou de menos visibilidade, mas a questão é que agora a redenção, ela se torna um fruto, ela se torna uma extensão daquilo que você é e daquilo que você faz. Uau, muito bom. Essa frase que você colocou ali, João, estava lendo e lembrando de uma coisa que o Dayan gosta bastante, eu também, que é o bonito do C.S. Lewis. Ah lá, viu? Quando você foi comentando em relação à nossa vida, né,
ter esse fruto de redenção, né, ser extensão de quem nós somos, a partir do momento que nos tornamos redimidos, somos filhos de Deus, e realmente isso está ecoando da nossa vida para os lugares onde passamos. Mas essa frase que fala que o pecado sobrevive se alimentando da boa criação, lembro que Lewis fala sobre realmente o fato da maldade ser só a bondade corrompida, não tem criatividade nem na construção da maldade, nada que existe mal é essencialmente mal. Não existe nada realmente, essencialmente mal por ser mal, só mal. Não existe simplesmente a bondade corrompida, tudo aquilo que realmente só foi adicionado uma medida errada daquilo e pronto, se tornou algo mal. E com Cristo a gente tem uma medida exata, a medida exata daquilo que precisa ser derramado em relação àquilo que ele criou aquilo. Então ele sabe a medida exata daquilo, então aquilo realmente será bom, porque Sim. não estará extrapolando nenhum tipo de quantidade, né, na vida de alguém. A gente saberá pelo ouvir de Deus o quanto daquilo aquela pessoa precisa, ou o quanto daquilo nós precisamos. Então eu vejo muito como a medida exata que realmente Jesus, por meio de nossas vidas, derrama nesse mundo, né? E assim a gente não tem como realmente viver do pecado, porque o pecado é essa medida errada. Sim, sim. Não, total. E aí, Losane, o que você acha disso? Conta pra gente um pouquinho. Assim, para mim, essa pergunta, né? Se a gente tem, no mundo corrompido pelo pecado, se a gente tem condição de redimi-lo, né? Se a gente não tem condições de redimir a si mesmo, a gente não tem como pegar esse macro, né? E falar assim, tá, agora que eu sou redimido, então eu vou redimir. Para mim, o que a gente pode fazer assim como já foi dito, né? De fato, expressar essa redenção naquilo que a gente é e naquilo que a gente faz. E, obviamente, à medida, né, como o Daniel falou, à medida que você vai vivendo e expressando isso, você vai tangendo coisas de uma maneira Sim. diferenciada. Então, até a sua própria conduta, se ela tinha traços, vamos dizer assim, né, corruptíveis, isso vai trazer uma maneira diferenciada de você viver essa redenção. E, a partir disso, você vai afetando os ambientes aonde você vai transitando. Sim. E vai afetando pessoas também a partir desse viver que tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, que tem a ver com a ação do Espírito Santo no seu interior e te conduzindo, te realinhando exatamente com essa comunhão com Deus. E é interessante porque quando Paulo fala que toda a natureza ela geme, e assim, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque ele fala que essa natureza, essa criação, ela está escravizada né, pela questão do pecado. Então, trazer esses, vamos dizer assim, trazer esses aspectos de libertação a partir da verdade, dessa verdade que eu vivo. Não é a verdade que eu acho, não é a minha opinião, né? Porque eu gosto mais disso do que daquilo, mas realmente nesse se convencer dessa verdade, que para mim é absoluta, porque Sim. o próprio Cristo proferiu isso, né? De ele ser o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir disso, realmente, eu ter essa condição também de atender a esse chamado, de ser cooperador de Deus, nesse redimir, né? Não só a profissão, mas redimir os espaços por onde eu transito, pelo próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, do Sim. qual eu me digo ser discípulo, né? Então, hoje a gente vive uma crise muito acentuada de que, eu posso dizer assim, todo seguidor de Jesus Cristo pode ser ou discípulo de Jesus ou pode ser um cristão, mas nem todo cristão é um seguidor de Jesus ou um discípulo dele. Né? E a gente pode ver que nem todos estão manifestando, de fato, essa redenção a ponto de influenciar e redimir, se a gente pode usar essa expressão,
dos lugares onde ele tem transitado. Então, para mim, como a gente fala, se viver na antiga aliança assim, né, exigia, vamos dizer assim, um determinado esforço, para mim, a nova aliança é muito mais desafiadora, porque se na antiga aliança, né, se matava um animal, né, no lugar, né, assim, para diante de Deus como sacrifício, hoje essa nova aliança peça para que eu morra. Para que eu morra, para que Cristo vive em mim. Então, você vê que existe uma abrangência muito maior, muito mais desafiadora no sentido, realmente, se eu quero trazer esse aspecto de vida e realmente de trazer esse redimir para o mundo, por meio de Jesus Cristo, que realmente, né, a gente vai ter que expressar como Paulo, que não viva mais eu, mas que ele vive em mim. Sim, uau. Exatamente. Uau. Muito bom. Fala aí, Jess. Quero Jess. muito comentar, não adianta. O comentarista oficial aqui já era. Gente, eu agora, ouvindo a Luzane, pensei muito em relação a essa redenção, alcançando espaços, e o quanto isso é muito necessário na comunhão. Por quê, gente? Porque realmente eu não perceberia um monte de coisas sozinho, realmente vivendo, não tem como, né? É o corpo de Cristo. E em contato com outras pessoas, eu percebo o quanto a minha caminhada com Cristo ainda não, em várias áreas, ela não virou a chave. Não virou a chave em várias áreas. Essa é a beleza de você caminhar com outras pessoas que estão também caminhando em relação à redenção com Cristo. Porque essas vidas estão redimindo também a sua, justamente pelo contato com o corpo de Cristo. Por que eu falo isso? Falo pela quantidade absurda de pessoas que acham que sozinhos isso vai resolver o problema. Não, Cristo morreu por mim, eu na minha casa, aqui isolado, vai dar tudo certo. Não, cara, você não entendeu o que é o corpo de Cristo. Então, muito nessa conexão com a redenção com outras pessoas, conectada a outras pessoas, a um círculo social, a corpo de Cristo. O corpo existe para que você se conecte a ele, seja também, né, existe esse suportar um dos outros, né, e esse suportar está gerando redenção. Então, justamente porque a Lô comentou dos outros espaços, de onde você vai, não é só a sua profissão, todos os outros espaços que você frequenta, você leva Cristo. Você está tocando Cristo, porque Cristo tocou a sua vida. Enquanto você tem comunhão com outros cristãos, com outras pessoas que estão na mesma caminhada em direção à redenção em Cristo, eles também estão crescendo à medida de Cristo, que eu não sei aonde é essa medida, mas isso impacta a sua vida, isso mexe com a sua caminhada cristã, e você, poxa, vou realmente ir nessa direção, porque a minha redenção, eu não estava entendendo vários aspectos dela. Desculpa, parei. Fala, Christian. É isso aí que eu ia falar, vamos chamar o Christian. E aí, conta aí pra gente, o que você acha disso, Christian? Então, eu concordo com o que a Lozane e o Gabriel, né, que vocês falaram, né? Eu acho que essa ênfase na dependência de Cristo é fundamental. Às vezes eu vejo, né, que vamos conquistar as nações, vamos redimir a sociedade, e, meu Deus, eu não consigo, às vezes, fazer o que eu preciso fazer dentro da minha casa. Então, é uma dependência, esse caminhar na redenção, eu acho que aí entra o processo da própria santificação, né? Sim. Deus nos chama para que a gente caminhe na presença dele, que a gente seja submisso a ele, e isso envolve tudo, meu Deus, o modo como acho que o Dayan falou tão legal, né? O modo como eu levo meu cão para passear faz diferença, né? Deve fazer diferença. Mas isso depende do meu relacionamento com Deus. Eu dependo desse espírito dele fluindo, me transformando. Isso também envolve a minha responsabilidade. E aí, assim, é só um ponto que eu queria talvez contribuir, né? Eu concordo com tudo que foi falado, da centralidade de Cristo, né, das questões que a Lozane colocou também. Eu só colocaria essa questão da intencionalidade, né? Eu acho que duas coisas que devem caminhar juntas, né? A humildade e a dependência, porque sozinho eu não vou conseguir nunca mesmo,
né? Quem somos nós? Nós somos pecadores, né? Sim. Então, se Paulo falou que o bem que ele queria fazer ele não fazia, meu Deus, e eu aqui, que eu não chego nem aos pés dele, não chego nem aos pés de Paulo, né? E Jesus, então, né? Mas assim, ter essa noção da dependência, da humildade, né, de que nós dependemos de Cristo e fazemos para a glória do nome dele, né? E ao mesmo tempo ter uma intencionalidade. O que eu quero dizer com essa intencionalidade? Deus começa a transformar a minha vida. Isso precisa alcançar a minha vida e a minha família. Uhum. Isso precisa extrapolar da minha família e alcançar o lugar onde eu trabalho. E na medida que isso alcança o lugar onde eu trabalho, em algum grau, em alguma medida, isso vai alcançar a cidade. Sim. E na medida em que a nossa ação ela vai alcançando níveis, né, instâncias, né, diferentes, as nações vão sendo impactadas, né? Por que eu digo isso? Eu também não posso ter essa noção de que eu dependo de Deus para que a minha vida seja transformada, mas simplesmente me conformar com o mundo como ele está hoje. Eu preciso ter uma intencionalidade aí. Não, eu vou tentar o melhor para a minha cidade, tentar o melhor para os meus colegas de trabalho, tentar o melhor para a minha nação também. Eu tenho responsabilidades em todas essas instâncias, né? E aí a própria grande comissão, ide pelo mundo ensinando acerca de todas as coisas, né? E a gente sabe que o senhorio de Cristo nos mostra isso, tudo precisa ser submetido ao senhorio dele, né? Sim. Então, eu acho que é só esse que é difícil, né? Às vezes a gente ter esse cuidado, né? De ao mesmo tempo que a gente quer mudar as nações, eu dependo de Deus para cuidar do meu cachorro, para educar meu filho corretamente. E às vezes a gente consegue fazer coisas legais no trabalho, mas não consegue fazer em casa, às vezes faz na cidade, mas não faz na faculdade. Enfim, né? É uma dependência em todas as áreas, mas é importante ter essa intencionalidade, né? Entender que tudo precisa ter, e na verdade é uma questão de consistência, né? Uhum. A gente seguir a Cristo em todos esses lugares onde ele nos coloca, né? Sim. E sempre na dependência dele, sempre na dependência dele. Sabe? Muito bom, Christian. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de um sábio homem que eu conheci e que talvez aqui dessa mesa só eu e o Gabriel conhecemos, que é o pastor Francisco Gonçalves, Chicão, pastor Chicão, e o pastor Francisco lá da Alcance, ele falava algo que sempre marcou muito meu coração. Ele sempre falava assim que a laranja nunca fazia força para mostrar que ela estava ali ou para cair do pé. E isso sempre falou muito comigo, porque partindo de um pressuposto, né, que nós somos redimidos e que fazemos algo após isso, né, de que andamos como redimidos, nós geramos frutos, né? Até o próprio Jesus falou após o Sermão do Monte, né, para os discípulos: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está dos céus. Então, só que ao mesmo tempo a gente não precisa forçar para o fruto aparecer. Ele é uma consequência da gente estar plantado. Então, toda vez que o Chicão falava isso, me jogava na parede, tipo assim, cara, eu tenho uma responsabilidade, mas a minha responsabilidade é estar plantado, é estar junto à videira, porque aí os frutos vão vir e vão aparecer, sabe? Então, você não vê por aí as laranjas concorrendo, falando assim, não, eu sou mais bonito que você, eu sou mais saborosa que você, ou a laranja falando para a maçã, eu sou melhor do que você. Não, cada um naquilo que foi chamado por Deus vai exercer a sua redenção, o fato de eu sou redimido e o Senhor me colocou aqui, sabe? E trazendo também para o contexto universitário, o elogio que eu recebi, que assim mais marcou a minha vida durante esses quase 5 anos de curso que estou me formando, então metade do ano que vem estou formado, foi de um professor meu que obviamente não tinha atrativo nenhum ao cristianismo, e passou um tempo, eu fiquei sabendo por outro professor que ele falou a respeito de mim para ele. Ele falou, cara, o João é o crente mais gente boa que eu conheço. E assim, era isso que eu precisava, sabe? Porque eu não cheguei lá na minha faculdade falando, eu vou redimir a minha faculdade. Eu falei, eu vou ser
um cristão redimido e vou deixar o perfume de Cristo exalar através de mim. Quando eu recebi essa notícia, eu falei, cara, talvez eu tenha cumprido aquilo que o Senhor me pediu para fazer aqui, sabe? Então, é incrível a gente olhar para isso tudo e ter a consciência de que sim, assim como o Christian falou sobre o ID, nós temos a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, mas essa parte de forçar algo não é nossa responsabilidade, mas sim precisamos ser intencionais. Eu vou dar uma guinada no assunto agora para a gente complementar, tá ok? A gente fala de redenção, a gente está falando de profissão também. Mas antes de falar de profissão, a gente precisa falar de trabalho. E eu queria começar perguntando para a Losane. E aí, Losane, através de uma cosmovisão bíblica, você não precisa explicar a cosmovisão bíblica, porque o Christian começou explicando e a gente já gravou sobre cosmovisão. Então, se você quer ouvir, você que está nos ouvindo sobre cosmovisão, só voltar aqui nos podcasts passados e ouvir a nossa gravação sobre cosmovisão. E voltando, Losane, falando sobre trabalho, o que é trabalho numa perspectiva bíblica? Gente, para falar de trabalho na perspectiva bíblica, a gente volta para o Éden, né? Porque a gente viu que havia trabalho lá. Quem pensa que o trabalho foi pós-queda, está enganado, né? Porque e tem muitas pessoas que amaldiçoam ou trabalhar, né? Você está vendo, olha só a herança que a gente recebeu. Mas, na verdade, a gente vê que o trabalho dentro é algo que foi instituído por Deus. Sim. Né? Ou seja, Deus deu responsabilidades aos seres que ele criou ali, o primeiro casal, né? E assim eu diria com dignidade, com tarefas assim, bem acentuadas dentro daquilo que eles deveriam desenvolver. E para mim, quando a gente fala do trabalho, eu volto a que eu falei. O trabalho, ele sendo dentro da sua vocação ou não, sendo aquilo que você... a forma de você ganhar o seu ganha-pão. Tem muitas pessoas que realmente trabalham, né? Assim, no sentido, às vezes, com um sentimento apenas de sobrevivência. Mas quando você pensa, assim, eu estou dizendo como cristão, quando você trabalha, né, exatamente como cristão, e pensando dentro dessa oportunidade, que pode não ser aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas quando você vê isso como uma oportunidade dentro daquilo que Deus tem direcionado você, ou até um determinado momento onde Deus tem plantado você para frutificar, sim. Eu acredito que a nossa maneira, a nossa mentalidade em relação ao trabalho, a gente vai perceber também que o trabalho é uma forma também de Deus nos abençoar dentro Sim. da nossa existência neste mundo que Ele nos colocou. Então, Sim. quando eu penso nisso, eu vejo essas como portas abertas. Né? Às vezes a gente, como cristão, a gente ora, a gente pede para Deus nos abençoar nisso ou naquilo, porque a gente gostaria de fazer isso ou aquilo outro. Então, toda vez que Deus abre portas, onde me coloca em um determinado lugar, onde eu possa ter esse recurso financeiro, né? Vamos dizer, para atender determinadas necessidades como seres humanos, como ser humano que eu sou, mas ao mesmo tempo é a oportunidade onde Deus está me dando aquele lugar, né, para proclamar a sua verdade. Então, para mim, trabalho tem esses dois lados. Algo onde eu sou abençoado para abençoar. Uau! Muito bom, Losane. Agora eu quero perguntar para o Christian. E aí, Christian, o que você acha disso aí? Eu acho que é exatamente isso, né? Quando a Losane falou agora, por exemplo, né? Eu sou abençoado para abençoar, né? Eu sempre faço uma conexão entre graça e dons, né? E dons e talentos. Por quê? Porque o trabalho, na verdade, é o modo, né, como a gente disponibiliza os nossos dons e talentos ao serviço
das pessoas para a glória de Deus, né? Sim. Se eu tenho dons e talentos, é porque Deus, de antemão, derramou sobre a minha vida. E ele faz isso com graciosidade, ou seja, ele, pela graça dele, ele derrama em mim os dons e talentos. E aí a gente tem a palavra caris, né, na escritura. E aí essa graça que ele derrama em mim se transforma em dons, que é o carisma, que a gente usa isso e serve as pessoas e coloca isso a serviço do próximo. Eu acho que é exatamente essa a questão. É importante dizer, né, como a Losane também falou muito bem, a questão do trabalho não ser uma maldição. O trabalho foi dado ao ser humano antes da queda, né? A gente tem que trabalhar muito isso na nossa cultura, né? Principalmente no Brasil, né? A gente vê trabalho como guerra, batalha, luta, né? Tô indo para a luta, né? A gente tem que ir para servir, né? E uma coisa que eu acho interessante da questão do trabalho, eu me lembro até de um texto do Schaeffer que chama No Little People, No Little Places. Seria, não há pessoas pequenas e nem lugares pequenos, né? Mas se o trabalho é feito, né, para a glória de Deus, né, se o trabalho envolve os dons e talentos que ele derramou sobre a minha vida, das coisas mais simples que a gente faz, das mais singelas até as mais complexas, mais impactantes, valem. Né? Se elas forem para a glória de Deus, né, com a motivação correta, eu também posso fazer aquilo que é correto com a motivação errada, né? Então acho que o trabalho ele envolve tudo isso. E trabalho para mim vai além também. E aí talvez a questão, né, quem nos ouve, né, a questão do escolher a profissão, né? Eu acho que o principal nesse processo de escolha é essa identificação, né? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Porque às vezes a gente escolhe a profissão pelo status, pela quantidade de dinheiro que a gente vai gastar. Minha filha está com 14 anos, né? Então às vezes ela, mas eu gosto disso, mas não dá dinheiro. Eu falei, minha filha, a preocupação não é essa. A preocupação é você entender o propósito de Deus para você, você dar o seu melhor para ele e as coisas vão acontecer. Né? Você pode escolher, às vezes, uma profissão muito boa e não ter tanto sucesso. Né? Uma coisa não está diretamente relacionada com outra. Então, é uma questão de fazer por amor, né? Fazer por vocação, né? E servir. E não olhar para essa questão de, mas é um trabalho que às vezes as pessoas não valorizam. Peraí, mas é o que Deus está me chamando para fazer? Cara, então faz com amor, e faz bem feito, e faz com excelência, mesmo que o mundo talvez não reconheça, isso, se é o que Deus tem pra gente, isso vai fazer diferença, mesmo que sejam coisas que o mundo às vezes considera como sendo simples, né? Isso é uma coisa importante, até porque às vezes a gente faz coisas, a gente procura coisas grandes pra gente, e nesse processo a gente acaba se perdendo, né? Então também não vale a pena eu buscar algo que está além do meu alcance, e porque eu quero um nome, um prestígio, eu quero ter uma carreira, uma profissão reconhecida, mas aquilo vai tirar o meu tempo de devocional, a qualidade de tempo com a minha família, com meus filhos, o tempo com a minha igreja, ministério, ou seja, você vai se perder no processo, né? Jesus fala, né, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma, né? Sim. Então acho que é se envolvido no processo do trabalho. Não, muito bom, mano. E você me fez lembrar especificamente da parábola dos talentos, né? Que eu gosto, eu não lembro se é Lucas que fala a respeito disso, de uma maneira que ele diz assim, que o Senhor, ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Eu olho para isso e falo assim, cara, como é incrível a gente ter noção disso, de se eu recebi 1, você 2, e outra pessoa 5, glória a Deus pelo que recebeu 5. Toda vez que eu estiver olhando para o que recebeu 5, tentando me comparar com o que ele faz e aquilo que eu não posso fazer, eu vou literalmente enterrar o meu talento, aquilo que o Senhor depositou sobre mim. Então, muito bom isso, Christian. Quero te ouvir, Dayan. Fala aí um pouquinho para a gente. Cara, o que eu vou falar depois deles, né? Mas eu acho que eu posso contar um testemunho rápido. Por favor. Eu não gostava do direito. Eu queria fazer faculdade de teologia e música, porque eu tocava guitarra na adolescência e falei, não, vou ser metaleiro, pastor, né? Bom, essa parte a gente não fala muito, né? Alguns irmãos se escandalizam, é verdade. Mas
eu entrei na faculdade sofrendo, assim, cara. Eu chorava em prova. Eu lembro de uma prova de direito empresarial, assim, que eu chorava na prova. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? E mesmo lendo Lewis, Kuyper, Doivert, de Companhia Limitada, William Lane Craig, eu falava assim, gente, que loucura. Eu não entendo o que eu tô fazendo aqui. E por muito tempo eu achei que, não, eu não vou advogar, eu não vou fazer concurso, enfim. Até o momento em que eu realmente passei na OAB, eu me tornei advogado, e curiosamente Deus abriu portas para que eu ficasse justamente nessa intersecção da liberdade religiosa, da teologia evangélica, enfim, da política, né, pelo menos aqui no âmbito municipal, enfim, com a ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que hoje, graças a Deus, Deus me colocou lá, nada por mérito meu. Então, eu percebo que essa questão dos dons e talentos, né? Eu falo, puxa, mas às vezes eu pareço tão deslocado nesse momento, eu pareço tão... parece que não faz sentido meus dons e talentos. O pessoal me chamava de pastor na faculdade, porque eu só falava de Deus e convidava para ir para as reuniões de oração e leitura bíblica ali da ABU. E até o momento que eu me vi num lugar onde eu posso manifestar dos dons e trazer um conhecimento, e trazer uma coisa que realmente me realiza, né? E eu percebo assim como isso é tão maravilhoso, como todos os detalhes foram preparados ao meu desenvolvimento, para estar onde eu estou hoje e quem sabe para onde eu vou estar amanhã, onde eu estarei amanhã. Então eu vejo assim que me conforta muito saber que Deus está no controle de tudo, de Sim. que se eu buscá-lo, mesmo não entendendo, mesmo um pouco passando por algumas dificuldades, para tentar me entender, me localizar, o trabalho hoje, eu consigo, por exemplo, fazer uma consultoria com pastores a respeito de questões internas da igreja, estatuto, regimento interno, questões de escola dominical, e o pessoal me escutando, e eu podendo... vamos supor aquele conceito de cosmovisão, que é bem disputado, mas que é as lentes, né, que a gente enxerga, podendo trazer outras lentes para esses pastores do direito, da antropologia, às vezes um pouco, da política, e para que nós venhamos a minimizar danos que a igreja sofre, seja internamente por meio de pastores que às vezes fazem coisas erradas, ou por meio de perseguições externas, seja ela por outras pessoas, ou por meio do Estado. Então, eu olho e vejo que o trabalho ele realmente ele está intrinsecamente ligado com a nossa questão dos dons, que o Christian falou, e ele também é um mecanismo de fortalecimento da própria fé. Porque às vezes você está passando por uma dificuldade e você percebe como essas situações, assim, você às vezes faz uma consultoria, daí parece que o Espírito Santo só dá um toquinho no teu ombro e fala assim, viu? Você lembra? Quando você estava chorando na prova, né? Então, assim, eu vejo assim como o trabalho ele não se torna só algo do talento, coisa, mas ele realmente ele confirma a fé que eu tenho colocado aos pés de Jesus, né? E isso é uma questão muito gostosa, é um prazer inenarrável, para falar um termo jurídico, né? Assim, é muito gostoso, e se Deus me permitir, eu quero poder pregar isso para as pessoas, para que elas possam viver uma vida plena, uma vida integral na presença de Deus, onde elas não só trabalham e se cansam em trabalhar, né? Não, mas elas se alegram e elas encontram Deus no trabalho. Acho que essa é uma questão maravilhosa de poder falar, pelo menos, já que eles abriram tão bem, né? Eu vou falar do testemunho. Perfeito, mano, perfeito. Muito obrigado por contribuir com o teu testemunho. Tenho certeza que muita gente que ouve a gente pode até estar se identificando, falando assim, caraca, eu tô passando por isso, tô chorando sem entender o que eu tô fazendo na minha vida.
que eu estou nesse curso? Então, saiba onde Deus te colocou, você que está nos ouvindo, e permaneça nisso, né? Porque uma hora o Senhor vai trazer cada vez mais clareza a respeito daquilo que você tem feito, e não necessariamente precisar te colocar em um lugar de holofote, mas de fato trazer satisfação para aquilo que você faz para Ele, sabe? Então, tome posse disso. E eu quero inaugurar a nossa última pergunta com a Jess, que eu acabei deixando ela de fora nessa. E aí, Jess? Então, resumindo e juntando tudo isso, como que a gente pode redimir as profissões e fazer do nosso trabalho um ato para a glória de Deus? Opa! Nossa, tem diferentes formas de fazer isso, né? Mas realmente a gente já falou bastante sobre tudo isso, como realmente viver isso dentro da área profissional. Até o fato de vocês estarem falando sobre trabalho aqui lembrou o quanto realmente fui buscando isso dentro da minha área mesmo de ensino. E o quanto realmente eu via e percebia, onde está, né? Se realmente o Senhor me chamou para o ensino, por que eu vou para cá, vou para lá, e né, para onde mesmo o Senhor está me direcionando depois de tanto tempo indo para o ensino e, na verdade, vivendo o evangelismo constantemente. E eu ficava, qual que é o negócio, Deus, se realmente o Senhor colocou ensino em mim? Mas eu vi o quanto realmente redenção dentro da área, dessa área que realmente eu estou atuando, ela funciona do jeito que o Senhor quiser, né? Ele vai ministrar realmente em minha vida, vai orientar, mas ele pode fazer isso ser evidente de formas tão simples. Às vezes no ensino de como uma pessoa fará a leitura, sei lá, da letra A várias vezes, a paciência de você fazer isso 50 vezes. Né? Eu vejo isso mesmo no tempo de pandemia, o quanto muitos dos pais não tinham essa paciência de ficar ensinando a letra A 50 vezes. E isso vem realmente do Senhor, dele ministrar no meio da sua vida e você tocar a vida de uma outra pessoa por meio dessa área que o Senhor construiu em você. E ele está tocando a sua vida ao te dar paciência, porque é um fruto do Espírito. Sim. Então, se realmente você está ministrando na vida de uma pessoa, por meio da redenção... Caíram as bolachas. Pior que não, coisas quebram. Espero não ter quebrado nada. E realmente eu creio que o Senhor está ministrando por meio daquilo que Ele colocou em você, né? Porque tudo é dele. Então, se Ele colocou realmente um dom específico na sua vida, Ele vai ministrar na vida de outra pessoa por meio dessa habilidade específica que Ele colocou, que vai falar de Jesus, entende? Então, quando eu estou ensinando alguém, seja o que for, seja a letra A 50 vezes, realmente o Senhor está ministrando no coração daquela pessoa, mas é a excelência do Senhor, não é a excelência minha, porque muitas vezes acontece isso, nós olhamos, nossa, eu tenho que fazer isso aqui como para o Senhor, então faça para o Senhor mesmo, entenda que é Ele que vai ministrar por meio da sua vida, e o seu excelente não é o excelente dele, então ouça com a voz muito atenta, Deus, eu não sei fazer o meu melhor aqui, talvez seja muito ruim, mas eu vou fazer porque eu sei que o Senhor está ministrando até na minha vida enquanto eu faço, seja lá aquilo que eu preciso fazer. Então eu digo isso sobre o ensino, porque, cara, Jesus é mestre dos mestres. Quem sou eu para ensinar qualquer coisa? Sim. Eu não sou ninguém, eu não tenho essa capacidade, jamais terei. Mas eu sei que se Ele colocou isso em mim, eu preciso derramar intencionalmente, como o Cristian falou, na vida de outra pessoa, porque eu não posso enterrar isso que Ele me deu. Então, se Ele me deu, tem um motivo de eu colocar e derramar na vida de outra pessoa. Então, é isso que é importante em relação àquilo que Ele colocou na minha vida como trabalho, como dom, como talento, como alcançar outras pessoas com o que foi redimido na minha vida. E eu redimi essa área porque eu estou fazendo da melhor forma que eu posso fazer, mas para o Senhor. Sim. Uau, muito bom. Gente, eu vou abrir agora para vocês três. Quem gostaria de complementar isso que a Jess trouxe, de como podemos fazer do nosso trabalho um ato para a glória de Deus? Um por vez. Eu só gostaria de dizer, porque tem um escritor chamado Robert, acho que eu não sei, o sobrenome dele é Bilá ou Bela, alguma coisa assim, e ele tem um livro chamado Hábitos do Coração, e ele fala da necessidade de resgatar o sentido de vocação.
porque ele fala da questão de que o trabalho ou a profissão ela só é uma vocação quando ela é chamada para fazer isso, e ao mesmo tempo, ao fazê-lo, ela faz para quem o chamou para fazer. Sim. Né? E isso tem a ver de que quando você faz para aquele que o chamou para fazer determinada coisa, você não está fazendo para si. Então ele coloca que o chamado ele não é simplesmente cumprir uma tarefa, o trabalho, a profissão não é simplesmente cumprir uma tarefa, mas é no sentido de você encarar como uma missão que está além, né? Assim, em fazer algo que vai acima dos seus interesses pessoais. E quando você falou da parábola dos talentos, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, que quando Jesus ele vem para a prestação de contas, o que ele preza e o que ele elogia não é propriamente a multiplicação dos teus talentos, mas a tua fidelidade em gerenciar esse talento. Então, isso para mim é fundamental, quando você... E como é bom a gente poder trabalhar por isso, né? Muito bom, servo bom e fiel. Se a gente puder, dentro daquilo que a gente está envolvido, trabalhar, né, e ter como alvo isso para receber esse servo bom e fiel, né? Isso para mim é fundamental nesse aspecto dessa fidelidade, ter como elogio de Deus. E uma outra coisa, só para finalizar, quando você falou do fruto, citando João 15, algo que para mim é estupendo. Duas coisas aí. Né? Para eu dar fruto, eu preciso estar na videira, mas eu sou apenas um canal por onde a vida da videira passa. Assim, o fruto não é meu, é da videira. Eu sou apenas um instrumento para produzir, ou melhor, eu sou apenas um instrumento para manifestar esse fruto, que não é meu, é da videira. E, ao mesmo tempo, esse fruto não é para mim, é para alguém. Uau, né? Então, bom. eu manifesto a identidade da videira, porque eu não vou fugir daquilo que ela está produzindo por meio de mim, e, ao mesmo tempo, ela está sendo produzido, né? No caso, a uva está sendo produzida em benefício de outro. Então, a partir do momento que a gente fala de redimir profissões, se ela não tiver assim, essa intenção, já que a gente falou de intencionalidade, além de glorificar ao Pai a partir desse fruto que Ele mesmo me dá, né, também no sentido de abençoar o outro. E o mais interessante, a partir do momento que você abençoa o outro, com esse fruto, ele vai reconhecer a procedência dele. Ele não vai se confundir, dizendo que uma laranja é uma uva ou vice-versa, porque ele vai reconhecer a procedência dele. Então, isso para mim é fantástico pensar dessa forma, dentro desse tema que a gente está abordando. Uau, demais, Losane, demais. Quero abrir últimas palavras, Gabriel e Christian. O que vocês dizem para nós? Um de cada vez. Vamos lá. Bom, uma coisa que me vem à mente, né, claro, né, acho que uma coisa não anula a outra, né, a gente está só agregando pontos que são muito importantes, mas uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né, claro, a questão da dependência, do estar na videira, fundamental, mas assim, acho que cada profissão ela tem uma característica, né, e aí é uma caminhada que acaba sendo muito específica de cada área do conhecimento, né, com cada tipo de empresa que você faz, cada tipo de empreendimento que você está trabalhando ali. E aí, nesse sentido, claro, Jesus sempre é o nosso modelo, né? E além disso não, né? Mas agregando, né? Caminhando junto com isso, eu acho que é interessante a gente buscar o remanescente. Então, quem da tua área, né, segue a Cristo e tem feito um bom trabalho?
Às vezes a gente precisa de pessoas mais maduras para ajudar a gente na caminhada. Eu lembro quando eu comecei com a sociologia, meu Deus, se não fossem os meus professores que eram cristãos, que estavam em outros lugares, que estavam ali, cara, lê isso, estuda isso, pensa dessa forma, faz assim, e volta aquilo que a própria Jessie colocou, né, de ser comunidade, né, não precisa reinventar a roda, a gente está junto nessa caminhada, né. Então, faz muito sentido para mim isso. Eu sempre que posso eu falo, procura o remanescente. Assim, mas eu não estou descobrindo ninguém. Cara, procura na história, procura. Sempre tem aqueles que não se dobraram diante de Baal. A gente sempre encontra o remanescente. Deus tem os dele, né? E eu acho que aí é importante ter essas referências. A gente carece de referência, né? Paulo falava, olha, me segue, olha para o que eu estou fazendo. Né, vem junto. Então a gente precisa olhar para pessoas, e de preferência mais maduras, que já têm, que já mostram esse fruto, que a gente pode olhar essa caminhada. E um outro ponto que eu acho interessante, pelo menos faz muito sentido para minha área, né, que é a sociologia, e talvez faça muito sentido para essas áreas mais acadêmicas, mais de humanas, que é a questão teórica, sabe? A ideia de você precisar... olha para o conhecimento e não se conforma com ele, mas leva ele cativo para Cristo. Né? Pega aquele corpo teórico, aqueles autores, aqueles textos, aqueles livros, leva para Jesus e fala, Senhor, isso aqui está de acordo com a forma como as coisas devem ser? Isso aqui está de acordo com a verdade ou não? E aí a gente pode falar de uma coisa, assim, falando rapidamente, mas a gente falou sobre a redenção, né, da nossa vida, de todas as coisas. E eu creio que as áreas de conhecimento também precisam ser redimidas. Elas precisam serem submetidas ao senhorio de Cristo. Né? Por exemplo, no caso da sociologia, pelo menos para mim, isso é muito evidente. Eu não posso pegar um autor que é um ateu, que desconsidera o evangelho, que criou todo um corpo teórico, eu vou simplesmente ir lá e usar? Não, peraí. O que eu posso reter e o que eu preciso jogar fora? O que eu preciso trazer de Cristo para colocar um fundamento adequado para aquela teoria? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Olhar para o remanescente, olhar para esses corpos teóricos e levar isso cativo a Cristo Jesus também. Porque senão a gente faz uma coisa com a motivação correta, mas usando uma teoria errada... E aí não vai dar certo também. Tem que concordar com você, porque a linguística e a literatura tá no mesmo nível, entende? Precisa assim, urgentemente. Você vai para a filosofia, para o direito, para essas áreas que você lida muito, né, com essa coisa do... Um autor faz muita diferença com relação ao outro, né? Então tem que ter muito discernimento. Eu acho que eu colocaria aí mais um ponto para ter dependência de Deus, sabe? E orar mesmo. Eu posso deixar algo assim, um testemunho bem rápido assim, mas, cara, tinha provas que eu fazia, eu orava, Senhor, como que eu escrevo? Senhor, como que eu lido com esse autor? Senhor, me ajuda a entender e traz ele para o processo, né? E Paulo fala isso, né? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Cara, ele é a fonte em tudo, até nessa área teórica aí. Pensa, né? Que a gente tem a fonte ali disponível o tempo todo. Muito massa, mano. E aí, Gabriel? Bom que eu diga, né, João, de psicologia ainda. Né? Fala, Gabriel. Então, acho que para encerrar, assim, o que eu acho que seria interessante ressaltar é da necessidade que nós temos de ser excelentes também na nossa área. Porque eu vejo que, às vezes, a gente está municiado de boas ideias, ou, enfim, mas a gente não exerce uma... E o que me chamou muita atenção pensando sobre isso, parece uma linguagem muito pentecostalizada, mas é a gente redescobrir a profecia mesmo, o caráter profético das nossas profissões. E quando eu digo profético, eu digo no sentido de a gente avaliar uma situação de acordo com a lei de Deus, se ela está produzindo bons frutos ou não. Se você vai para... Eu até abri aqui Jeremias 22:13, que tem um versículo que eu acho sensacional, que é o versículo da pirataria. Que é o... Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito,
que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Eu acho esse versículo sensacional, porque é uma profecia. Estou anotando aqui. Porque é um versículo, é uma profecia de Jeremias que trata do salário de um empregado. Não é um negócio que às vezes a gente pensa no sentido individual, pessoal, moral, de estou pecando naquilo, estou pecando. Não, você está fazendo uma análise ali de que algo social está errado, algo comunitário está errado, algo institucional no governo está errado. E daí quando eu penso nisso, eu penso, por exemplo, vamos supor um caso aqui, que aqui em Curitiba tem o Rio Belém. E o Rio Belém, volta e meia, ele dependendo da chuva, ele inunda. Então você é um cara que você estudou na academia, você estudou dinâmica de fluido, sei lá, se é essa faculdade que estuda isso daí. Você estudou, você faz parte de um grupo político da cidade. Você entende como que está a dinâmica do poder, você entende um pouco de direito, como que as coisas estão. E você é um cara que está trabalhando para tentar solucionar o problema das enchentes do Rio Belém em Curitiba. Algo bem específico. E você é chamado para despachar com o prefeito. Vamos entrar numa situação como essa. E você, na tua qualidade técnica, você sabe da relação da política, do direito, da tua área em específico, da dinâmica de fluidos, etc., e da parte de engenharia, e você vai poder chegar para o prefeito e falar assim, olha, o que você quer fazer, prefeito? Eu quero fazer isso por causa daquilo, porque vai atender os moradores ali, mas também vai atender o pessoal do meu grupo político. Eu falei, calma, olha, prefeito, eu estudei aqui, eu fiz esse negócio aqui, eu estou apresentando essa questão, porque se você fizer dessa forma, como você está falando, vai trazer esses erros, vai trazer esses problemas, a longo prazo vai trazer um problema. E daí eu falei assim, o que eu sugiro é fazer isso aqui, que vai atender todos, vai trazer um bem comum melhor, a situação vai ser uma situação mais completa, porque a gente está avaliando com mais aspectos da realidade, que a gente está avaliando a situação. E de repente o prefeito te acata, ele fala assim, não, é verdade, você me convenceu, eu vou fazer desse jeito. E daí você consegue influenciar a mão do rei, vamos dizer assim, para que uma decisão seja acertada e muitas pessoas possam ser beneficiadas a partir daquilo. Então, eu olho isso como uma profecia. Esse trabalho que eu estou exercendo, eu posso ser um profeta que avalia de acordo não só com as regras do jogo, não só com as regras da área técnica, mas também de acordo com a lei de Deus. Falo assim, isso daqui vai, na verdade, ser uma bênção para as pessoas. Isso daqui vai trazer vai pacificar a sociedade, vai trazer graça, vai trazer misericórdia. Então, eu vejo que o trabalho, no sentido mais prático, quando ele é feito com excelência, quando ele leva em consideração o maior número de aspectos da realidade, e a gente pode perceber que estamos exercendo, sim, a graça, a misericórdia, mas também o juízo de Deus. Estamos exercendo a profecia, né? E até que eu gosto muito daquela música do Rodolfo, né? Que até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar como o Pai sonhou, né? E esse negócio de que, cara, eu quero que o Rio Belém esteja no lugar que Deus quer que ele esteja e não causando problema. Então, eu olho para isso e vejo assim como nós carecemos de uma excelência técnica no nosso trabalho. Você, como psicólogo, você pode analisar todas as linhas, ou a maior quantidade de linhas da tua área, e poder usá-las como ferramentais para a glória de Deus. Sim. Né? Você pode trazer contribuições para a psicanálise, para outras linhas, e eu vejo assim que não precisa necessariamente desconstruir aquilo que eles já construíram, mas você pode realmente redimir, você pode reformar, e você pode glorificar a Deus e tudo que vem em consequência disso, né? Sim, com certeza, mano, muito bom, porque é esse o cerne do que a gente está construindo aqui com o Redimindo Profissões. Vocês vão ver que os próximos episódios trazer pessoas de cada área que são excelentes nas suas áreas e também que fazem da sua profissão um ato para a glória de Deus e que tem
esse coração de eu vou fazer bem feito e vou tocar o máximo de pessoas que eu conseguir com aquilo que o Senhor me deu graça para fazer. Então, é exatamente isso que a gente quer trazer aqui para os corações com esse projeto do Redimindo Profissões. Pessoal, fechamos nosso episódio aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, pelo coração de cada um de ter topado estar aqui conosco. Quero agradecer você que nos ouviu até agora e fique por dentro de todos os próximos episódios que vão vir. E, quem sabe, uma dessas profissões que a gente vai conversar é a sua área ou é a área onde você tem buscado entender de Deus, que talvez seja aquilo que o Senhor tenha para você. Então, nós queremos contribuir para isso. Beleza? Gente, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até, Amém. tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Um abração, tchau.